Hoje, segunda-feira, dia 24 de novembro. Gente, hoje, posso ser sincero pra vocês, o Carelli hoje soltou aí uma bomba, uma carelada, mas dessa vez uma carelada aí que vai dar uma confundida na cabeça do público que não tá acostumado a acompanhar a Fazenda. O Carelli resolveu que dessa vez o voto não vai ser pra ficar. Dessa vez, para tentar eliminar uma das maiores plantas da Fazenda, a gente tem 3 nessa roça especial, mas para tentar eliminar pelo menos a maior dessas plantas, a votação hoje vai ser no ranço. Hoje vai ser no ranço mesmo. Vou mostrar para você, obviamente, o Carelli falando isso. Eu vou mostrar para vocês, obviamente, aí o que o Carelli colocou no perfil dele. Mas só posso dizer para vocês o seguinte, tá? Isso aí é tudo para tirar as plantas mesmo, gente. Não tem o que dizer, não tem o que eu possa afirmar com relação a isso. É para tirar planta. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que o próprio Carelli falou. Isso tá lá no perfil dele, tá lá no perfil dele. Olha só, né? O Carelli vai fazer aqui. A gente tem que ler junto, né? A gente precisa ler junto. A Fazenda de hoje você vai ver a prova de fogo e a atividade da escolinha rural. E ao vivo, os peões vão saber que a atividade formou uma roça. Na sequência, será aberta uma votação e a pergunta dessa roça especial vai ser: quem você quer que saia? Eliminação aí. Dessa vez não vai ser para salvar, não. Dessa vez vai ser para eliminar. E vai ser no ranço. Vai ser no ranço, né, gente? Quem vocês acham que seria eliminado ali, né? Eu tô com algumas dúvidas de que o seu Fabiano vai ser eliminado. Ainda mais porque agora vai confundir um pouquinho a cabeça deles. Vai dar uma bela de uma confundida. Então é capaz que isso acabe eliminando a Maria ou a Kati. Eu espero, né, que todo mundo perceba a diferença, porque uma você vota ali para ficar, para salvar. Na outra você está votando no ranço, você está votando para tirar. É igual o BBB. Quem está acostumado com o BBB já sabe que o voto no BBB é no ranço. Mas quem assiste a Fazenda, gente, não está muito acostumado com o ranço, não. Na Fazenda é muito difícil o voto só no ranço. Então vamos ver se o que o Carelli propôs hoje vai dar certo. Eu tô achando que não. Eu tô achando que vai ter mais um problema aí. Mas daqui a pouco eu te conto mais sobre isso, tá? Daqui a pouco eu te conto muito mais. Agora, vamos ver. Ontem eu fiz uma enquete aqui no canal sobre quem vocês iam salvar nessa roça especial. E a resposta que vocês me deram, eu vou até abrir aqui, eu estou abrindo essa enquete agora. Deixa eu abrir aqui a enquete. Porque assim, a enquete que vocês estão, que eu pedi para vocês, era justamente no intuito de salvar. E aí, como essa enquete é no intuito de salvar, eu fico na dúvida aí se vocês vão entender essa diferença, tá? Então eu vou explicar isso aqui com os números agora, tá? Deixa eu explicar isso aqui com os números, tá? Então vamos abrir essa enquete. Essa enquete que tá na comunidade, gente, eu vou trocar hoje, tá? Depois que for aberta a votação oficial mesmo, eu vou trocar, porque afinal a pergunta é outra, não é a mesma pergunta. Então não tem nem por que eu exibir essa mesma pergunta aí para vocês, para não confundir a cabeça. Ontem eu coloquei aí, roça especial formada. Quem você salva? No voto para salvar, a Kati e a Maria vão ficando. A Kati com 46 e a Maria com 32. Já o seu Fabiano ia sendo eliminado com 22%. Agora, vamos trazer isso pro voto no ranço mesmo. No ranço mesmo. Com esses mesmos números aí no ranço, quem seria eliminada seria a Kati. Porque a Kati teria 46% dos votos.
Vocês entenderam a diferença, né? Não tem mais que explicar isso. Porque isso é o que a gente vai falar hoje à noite, depois que a Adriane Galisteu abrir a votação oficial. Eu só tô mostrando para vocês aqui, gente, porque essa enquete aqui, que eu postei ontem, inclusive, depois que eu postar a enquete nova, eu vou até excluir para não confundir. Mas eu só vou postar essa enquete nova depois que for oficializada aí a roça especial. Então daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nisso. Agora vamos falar do que aconteceu no vídeo, né? Porque afinal a gente fala muita besteira mesmo aqui no canal e tá tudo bem. Mas hoje, literalmente, tá? O dia todo eles falaram de rola. Rola. R-O-L-A, como eles mesmos estão dizendo lá dentro. Rola. E a rola do Dudu. A Maria disse que o Dudu tem a rola suja. Vocês vão tirar a Maria ou vocês vão tirar o Fabiano por causa da rola suja? Qual dos dois vocês vão tirar? O Fabiano que mentiu ali, né? Porque muita gente acredita que ele realmente deu o negócio do pré-treino lá. E muita gente acredita que quem tem que sair é justamente, tá, a Maria que fez tudo isso aí com o nosso Pitico, de falar da rola do nosso Pitico, que o nosso Pitico não lava a rola, que a rola do nosso Pitico é suja. Gente, eu tô rindo, mas não tem como não rir, gente, não tem como não rir, porque foi engraçadíssimo isso. Gente, foi uma discussão hoje, que eles tiveram hoje, basicamente, a tarde toda comendo churrasco. Eles tiveram uma dinâmica lá do patrocinador, e aí antes dessa dinâmica acontecer, aconteceu essa discussão da Maria com a Saori, e o Dudu tava lá escovando o dente, e ela tava falando da rola dele. Gente, não tem como dizer, eu ri pra caramba, porque não tem pra onde escapar. Não tem, assim, como eu defini este momento. Foi maravilhoso este momento, não tem como eu definir esse momento. Mas vamos lá, começar pela ordem das coisas, tá? Porque a gente teve até briga ali sobre hormônios. A Saori acusando a Rayane de usar hormônios, e o pior é que a Rayane confirma que ela usa também. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. Ontem, gente, todo mundo tava achando que tinha alguma coisa de errada com aquela dinâmica. Todo mundo começou a desconfiar. Por que sobraram aqueles três ali? Porque a Kati, a Maria e o Fabiano sobraram ontem à noite. Por quê? Aí a Carol até falou ali pro Fabiano que certamente tinha alguma coisa negativa nessa dinâmica. Porque não fazia sentido na visão dela que a dinâmica acontecesse desse jeito. E aí o Fabiano disse ali pra Carol que não tinha como ser alguma coisa negativa, porque afinal eles estão com a tensão muito alta nesses dias. E como eles estão com a tensão muito alta nesses dias, eles acabam pensando qualquer coisa, eles acabam tirando qualquer coisa ali e tal, e que as coisas não eram necessariamente desse jeito. E aí ele deu uma inflada, obviamente, na Carol. Disse ali que a Carol era a favorita do jogo, na visão dele, que a Carol era uma grande jogadora, porque ela peitou a casa toda. Deu uma bela lá de uma lambida na Carol. Mas ele negou que tivesse uma roça, porque para ele não faz sentido ter uma roça especial desse jeito. Tá bom, né? Se não faz sentido, a gente vai ver qual vai ser a cara de seu Fabiano hoje à noite ao descobrir que ele está na roça especial. Tá bom, vamos ver daqui a pouco quando o seu Fabiano descobrir isso. Mas o negócio mesmo começou ali. Teve um momento ali que a Tamires estava reclamando ali da Carol, que a Carol vive gritando. Depois ela mesma falou lá que valeu a pena ter berrado o que ela berrou, porque ela ganhou 5 mil reais em uma matéria sobre gritos, que é o que ela sabe fazer. Aí ela disse que a Carol faz jogo baixo. A Carol disse ali que a Tamires disse ali que a Carol usou a alopécia e a tristeza como armas para se vitimizar e desestabilizar os colegas.
E aí a Tamires até fala, olha, vocês viram que ela chegou até a mostrar, pegar o cabelo, abrir, mostrar a alopécia dela. E aí ela disse aí, eu não quis falar nada sobre isso, porque qualquer coisa que eu disser, ela vai querer usar contra a gente. O que não deixa de ser verdade, porque realmente a Carol faria isso. É a cara dela, inclusive. Aí teve um outro momento ali que o Creu foi conversar com a Carol, de novo, para tentar falar sobre pauta racial. E aí o Creu disse que ele tinha o desejo de que a final da Fazenda fosse uma final 100% preta, com os quatro participantes pretos juntos. Ele disse ali que era pra ser ele, a Carol, o Toninho e a Kati. Só que a Carol não engoliu isso, tá? A Carol não engoliu e ela disse ali que o Creu, sabe, não devia julgar ela pelo fato dela rebolar. E aí, uma das coisas, inclusive, que a Duda depois falou lá no quarto é que ela não achou legal o que o Creu fez, de ficar julgando as pessoas pelo que elas fazem, da profissão delas. Porque a Carol, gente, ela ficou famosa, pra quem não conhece a Carol Lecker, ela ficou famosa por ser Miss Bumbum, por rebolar, por fazer fotos em revistas como a Playboy mesmo. Ela ficou famosa assim. E pra ela tá tudo bem, não há nada de errado com isso. E realmente não há nada de errado com isso. A Adriane Galisteu, quando estava no começo de carreira, fez a mesma coisa. Ela posava para Playboy. Posar para Playboy naquela época, no final dos anos 90, até meados da década de 2000, era o ápice de uma pessoa que estava começando. Se você posasse na Playboy, você tinha alcançado o ápice dali, do que você estava buscando e tal. Isso era super normal, não havia nada de errado com isso. Eu lembro que na época teve umas Playboys bastante famosas. Era a Playboy da própria Adriane Galisteu, teve uma Playboy da Carla Perez super famosa na época. A Carla Perez posou várias vezes na Playboy. Era o ápice. E ninguém via, e ninguém enxergava isso como baixaria, ninguém enxergava isso como algo negativo. Hoje, eu acho que o Creu é que está tendo uma visão completamente equivocada, porque isso não é algo negativo mesmo. As fotos não eram fotos explícitas completamente. Óbvio que tinha uma ou outra. Mas a maior parte das fotos, e dependia muito também de quem fazia, era no artístico. Eles não chegavam a mostrar as partes mesmo. Eles faziam tudo ali de forma sensual, só para causar fantasia, mas não mostravam as coisas de fato. Vários artistas que passaram pela Playboy fizeram isso. Então a Carol não está errada em defender a visão dela sobre ter mesmo ficado famosa posando para Playboy. Agora, o errado é o Creu achar que isso é errado. Ela fez o que ela achou melhor para a carreira dela. Aí depois teve uma outra cena ali, que foi justamente da Rayane, a Rayane atacando a Saori por causa dessa história do Will, que a Saori disse que a Rayane tinha beijado o Will, e aí as duas começaram a discutir. A Rayane disse que a Saori era mentirosa e que era invejosa, que ela ia ter que provar aliás, que a Saori ia ter que provar que a Rayane e o Will se beijaram, que ela ia ter que provar o que ela estava dizendo. E aí a Saori disse que tinha uma área de sem câmera ali. E aí as meninas disseram, mas tem o microfone. Tem o microfone, o Fabiano depois falou isso. Aí a Saori, fui eu que beijei o Will, né? Fui eu que beijei o Will. Aí as duas começaram a discutir. A Rayane disse que ia processar a Rayane, porque a Rayane estava acusando ela sem provas. E aí isso pode dar um sério problema. Depois o Fabiano aconselhou a Saori a tomar cuidado, como a Rayane disse, porque afinal de contas, tá? Se a Rayane for pra cima, ela pode sim pedir a quebra do sigilo das imagens que a Record tem para provar se ela beijou ou não o Will.
e que caso isso não apareça nas imagens, a Saori terá que pagar uma indenização para Rayane. E é verdade, tá? Isso realmente pode acontecer. Mas o seu Fabiano fez lá, o seu Fabiano aconselhou a Saori a tomar cuidado. Tomar cuidado, 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 como a Rayane fala, né? Cuidado. Aí começou ali, gente, uma das, que eu posso dizer, baixaria premium. Porque aí, de novo, as duas começaram a se atacar. A Saori acusou a Rayane de usar anabolizantes ilegais para manter o corpo dela, citando aí que a Rayane usa oxandrolona e dizendo ali que um médico tinha barrado a entrada desses remédios no programa. E aí a Rayane disse ali que ela realmente usa um protocolo de hormônio, mas não é a oxandrolona. Ela disse ali que ela usa o chip da beleza, gestrinona, e que ela usa mesmo o chip da beleza. Assim, chip da beleza, eu lembro que teve uma vez, quando eu tava mais magrinho, bonitinho, acho que eu já até mostrei essa foto pra vocês. Eu tinha lá os meus 28 para 29 anos, eu até pensei em botar o chip da beleza, exatamente por causa das doses constantes de hormônio que ele fornecia para o corpo, que ajudava a manter as coisas no pique. Não era nem caro para fazer isso na época, tá? Eu tô falando isso aí em 2013, 2014. Na época não era tão caro assim, tá? Na época não era caro. Só que o plano de saúde não cobria, então aí para mim ia ser mais dispendioso eu tirar dinheiro das minhas economias para fazer esse chip. E aí o tratamento de... Desculpa, gente. É o tempo seco que tá acabando com a minha garganta. Mas sim, na época era muito mais fácil fazer o tratamento de aplicação ou tomando oxandrolona do que fazer o chip da beleza. Mas o chip da beleza, mesmo o chip da beleza da mulher, ele tem sim remédios como oxandrolona, que são ali mimetizantes da testosterona. Então, uma mulher que que usa chip da beleza, que usa hormônios como oxandrolona, elas tendem a ficar com uma voz mais grossa, como a Rayane tem. Por isso que às vezes eu acho engraçado a Rayane com esse jeito aí todo dela, feminino e tal. Ela com essa voz grossa, falando, cuidado, cuidado. Eu acho muito engraçado quando a Rayane fica assim. E aí a Rayane disse que ela usa sim, tudo legalizado. Aí depois a Saori começou a retrucar e disse ali que o médico do programa tinha dito que ela tentou entrar, mas ela não tinha receita para isso. E que aí depois a Saori vira e fala assim pra Rayane, tudo seu é ilegal, você faz tudo ilegal. E aí a Rayane responde, eu tenho esse chip da beleza, eu não uso oxandrolona não. Aí depois a Rayane disse que a Saori era uma mitomaníaca. E que quem tá tomando mesmo hormônio, segundo a Rayane, é a Saori, que é a Saori que tá tomando oxandrolona. Aí no meio disso tudo, a Rayane foi lá e falou, cuidado, cuidado, cuidado com o fã-clube do Belo, cuidado porque eu boto o fã-clube do Belo contra você pra tirar você daqui. Ela falando ali que a Saori não conhece o fã-clube do Belo, que a Saori não sabe com quem ela se meteu de mexer no fã-clube do Belo. E aí, obviamente, a Saori depois foi conversar isso ali com o Fabiano e a Carol. E aí uma das coisas ali, a Saori tentou mudar a narrativa dela. Aí eu vou ter que realmente dizer que ela percebeu que as coisas estavam sim e podiam dar errado para ela. Mas o Fabiano alertou para ela tomar cuidado com isso. E aí ela disse ali que a Rayane teria tentado intimidá-la usando o perigosíssimo fã-clube do Belo. Ela disse ali, por exemplo, que o Belo tem um fã-clube muito forte, capaz de fazer tudo aquilo que ele pedir para elas fazerem.
Aí a Carol disse ali que ela teria vergonha, se ela fosse o Belo, de associar a imagem dela com a Rayane. Porque nas palavras da Carol, a Rayane é uma mulher que fica andando pelada sem necessidade pela casa, só para chamar a atenção dos machos. E aí, no meio disso, a Saori voltou a dizer, ela ficou me ameaçando, dizendo que o fã-clube do Belo é perigoso. E aí, uma das coisas que a Saori pergunta ali, né, ela fala ali, será que o Belo ainda tá com ela? E aí o Fabiano disse que o que a Rayane fez pode ser caracterizado como ameaça, que ela se defende usando a imagem de outra pessoa. E foi aí que a Carol até falou que ela teria vergonha de se associar a uma pessoa como a Rayane, justamente pelas atitudes que ela tem lá dentro. E aí depois a gente teve aí, antes da madrugada, a madrugada dentro, a gente viu ali o Dudu falando do romance de Duda e Mesquita, dizendo que o Mesquita é um peão mandado da Duda e que só serviu de prêmio de consolação após a Duda ser rejeitada por Matheus e o Wallace. Sério, o Dudu já meteu essa também, né? O Dudu pegou um pouco de ranço mesmo da Duda. Pode dizer, ele pegou um ranço da Duda. E aí depois, teve uma cena ali, que eles também falaram da Maria. Só que aí lá no quarto a própria Maria também estava falando. A Maria disse que ela ficou indignada quando a Carol chamou ela de mendiga. E aí ela disse que corrigiu e que deu ali uma aula de consciência social. Olha só o que a Maria foi capaz de fazer, dizendo ali que morador de rua merece respeito e que não deveria ser usado como xingamento por quem diz ter vivido em um abrigo, pelo menos de acordo com as palavras da Maria. E aí a Duda disse que quando acabaram as opções ali, a Saori foi pra cima do Mesquita. E aí a própria Duda fala assim, o Mesquita não é pau mandado não, ele faz o que ele quer. Aí a Maria disse que a Carol fica xingando todo mundo de mendigo. E depois ela corrige, não, é mendigo, né? Aí depois ela disse aí que todos os moradores de rua também merecem respeito. E que chamar um morador de rua achando que é xingamento, ela tá desrespeitando os outros. Gente, foi só isso mesmo aí a madrugada, tá? Agora, de manhã foi o verdadeiro ouro da baixaria. Foi muita baixaria, especialmente entre a Saori e a Maria. E aqui a Maria falou da rola suja do Dudu. Mas no final das contas, gente, tá? A madrugada foi interessante eu ter que falar isso da madrugada. Realmente eu podia ter cortado muita parte, eu admito pra vocês. Mas é que se eu corto muita coisa, já não tem nada. Se eu for cortando, aí mesmo que não tem mais nada pra falar pra vocês, né? Aí mesmo que não tem nada pra eu trazer. Hoje de manhã, gente, o trato foi cheio de alfinetadas. Primeiro entre a Tamires e a Rayane. O Dudu não foi ficar o tempo todo ajudando mais. Ele simplesmente deixou as meninas trabalharem. Mas a Tamires reclamou que o Dudu a deixou na mão no trato da vaca. E que a Rayane quis assumir a chefia no lugar do Dudu. Que a Rayane quis controlar a quantidade exata de comida que os animais deviam comer. E aí a Tamires disse que ela teve que acionar o modo paz interior dela. Porque senão ela ia surtar. E aí no meio disso, tá? No meio disso, uma das coisas que estava havendo ali do outro lado era justamente a Saori. A Tamires reclamava que a Rayane ficava falando assim, ela vive dizendo, coloca um pouco mais de comida aqui, mas coloca só um pouco. Aí a Tamires disse pra Saori que a Rayane adora mandar nos outros, mas que a Rayane não ia estragar o jeito dela, não ia estragar o dia dela. Aí depois disso, o que veio? A briga da manhã, que começou primeiro com Mesquita e depois se estendeu pra Maria.
Porque aí a Saori estava conversando ali com a Tamires, e aí ela falou, olha lá, o Mesquita tá fazendo tudo pra Duda. E aí começou uma briga entre os dois ali, tá? Começou uma briga entre a Saori e o Mesquita. A Saori decidiu ali cobrar essa atitude do Mesquita. Ela lembrou que o Mesquita havia dito que se fosse fazendeiro, ele faria as tarefas mais pesadas sozinho para ajudar as mulheres. E que agora, lá na baia, ele apenas se limitou a auxiliar a Duda, que ele não fez nada para ajudar as mulheres com as tarefas mais pesadas. A Saori disse que o Mesquita era um hipócrita, dizendo que a bondade dele é condicionada a beijos na boca e que ele passa de um homem que fala muito, mas faz pouco. Na verdade, que ele não passa, né, de um homem que fala muito, mas faz pouco. Aí no meio disso ela cobrou. Você falou que você fosse fazendeiro, você faria a vaca e o búfalo sozinhos. Vou falar até papagaio, fala, Mesquita. E aí o Mesquita disse ali, eu não sou fazendeiro, se eu fosse o fazendeiro eu ajudaria. E aí a Saori disse, você pode ajudar a gente aqui porque você tá na baia, mas você tá fazendo o trato da tua namorada, que é a tua mulher, pra não fazer sozinha. Vocês só vieram pra este programa pra beijar na boca. Se não tiver beijo em troca, tu não faz nada. E aí os dois começaram a discutir, aí partiram pra ofensas pessoais. A Saori disse que o Mesquita é o mentiroso da edição e questionou ele ali se ele vai ter chance de provar que ele é bom em alguma coisa, porque se ele cair na roça, provavelmente ele não volta. E aí teve um momento ali que ele falou, vamos ver se eu não volto. E aí a Saori fala assim, vamos ver mesmo se você volta dessa roça. E aí ela disse ali que ele não ia voltar e que provavelmente ele seria eliminado por causa do comportamento de pau mandado que ele tem. E aí ela cravou que o almoço e a ajuda que ele estava fazendo ali eram exclusivos só para ele e para Duda, que ele não fazia para ajudar os outros não, que ele estava transformando a baia num spa de casal enquanto o resto da casa trabalhava. E aí, essas coisas aí, o Mesquita até falou, mas deixa eu voltar fazendeiro que eu vou provar com o maior prazer tudo que eu estou dizendo, eu vou ajudar, vou fazer o trato sozinho. Aí depois a Saori falou assim, olha, o almoço não é só pra dois não. Aí ela grita, tu não é homem pra bancar o que tu falou, você é muito mentiroso, Mesquita, você é o mentiroso da edição, disse a Saori. Aí eles discutiram, ficaram trocando farpas entre si. Teve uma hora ali que a Saori estava falando com o Toninho, o Little Tony, sobre essa indignação. Ela disse ali que o Mesquita e a Duda adoram ficar dando lição de moral em todo mundo sobre trabalho, mas que quando a responsabilidade bate na porta, eles fogem e não fazem o mínimo. Inclusive, ela falou que a Duda não teria capacidade de aguentar o tranco sozinha, que a Duda não teria capacidade de fazer as coisas sozinha. E aí, mais ainda, a Saori foi fiscalizar o trabalho lá que o Mesquita estava fazendo na horta, justamente para saber se ele estava fazendo o trabalho direito. Segundo ela, ele fez o serviço muito rápido e que ele não tirou as ervas daninhas. E aí ela disse ali que o serviço dele era um serviço de porco, que ele não tinha feito direito, que ele deixou as ervas daninhas para trás. Aí depois a Saori vira e fala pra ele, você veio me dar a liçãozinha de moral, mas quando você sente na pele, você não faz. Eu duvido que a Duda fazendeira faria metade do que eu fiz, disse a Duda aí pro Mesquita. E aí a Saori disse ali que o Mesquita fez muito rápido esse trabalho lá de cuidar das ervas daninhas, mas não teve a capacidade de fazer o trato como deveria ser feito. E aí,
quando a gente pensa que a baixaria ia diminuir um pouquinho, a baixaria aumentou. Porque lá na cozinha, de novo, Saori e Maria começaram a discutir. O gatilho foi justamente esse questionamento que a Maria tem a Rayane, que a Saori classificou como uma amizade bem estranha. Porque, querendo ou não, gente, eu vou ter que concordar com a Saori com relação a isso. A amizade da Maria com a Rayane é uma amizade meio estranha mesmo. Primeiramente, pela forma como ela acontece. Porque, assim, eu vou ter que falar isso. Não tem jeito. A Maria, ela é muito... Tem como eu dizer, definir a Maria de outro jeito. Gente, não tem, é impossível definir a Maria de outro jeito. A Maria é uma planta. E a Maria, ela não tem opinião própria das coisas. A Maria, ela só funciona, não sei se vocês já perceberam, quando tem alguém ali falando e forçando ela a agir. A Maria, ela não funciona mesmo assim, ela não funciona direito. Para piorar mais ainda, para além disso, tá? Uma das coisas ali que a Maria tem é que quando ela tá do lado da Rayane, ela cresce, mas quando ela tá longe da Rayane, ela murcha. Então foi isso aí que a Saori questionou. Só que isso foi só o começo da conversa, tá? As duas começaram a debater o que significava a palavra vagabunda. Começaram ali a tentar definir o sentido do dicionário, o que significa a palavra vagabunda. E aí a Saori disse que no dicionário a palavra vagabunda significava quem não trabalha, para definir quem é que não trabalha. E aí a Maria disse que quando alguém chama outra pessoa de vagabunda, na verdade estava querendo fazer humilhação. E aí a Saori começou a ir para cima, mandando a Maria ler algum livro e consultar o dicionário, dizendo ali que a Maria não tem estudo suficiente para entender um vocabulário refinado de ofensas. E aí as duas começaram a discutir, as duas começaram a falar ali, aí as duas começaram a se debater sobre o que era, o que não era, o que significava, o que não significava a palavra vagabunda. E aí a Maria decidiu jogar o histórico agressivo da Saori no meio da roda, relembrando aí que a Saori pegou um regador e foi pra cima da Rayane. E aí a Saori foi lá e falou, e a Rayane, o que foi que ela fez? A Rayane também me provocou. E aí a Saori disse que a Rayane também ficou fazendo batidas na gaveta para ficar acordando a casa, para ficar chamando a atenção de todo mundo. E aí as duas começaram a discutir ali. Aí no meio disso a Saori disse que a Maria ficava passando pano para as atitudes da Rayane, para as atitudes erradas, que ela adorava ficar apontando as atitudes erradas do grupo rival ao da Rayane, mas passar pano para as atitudes dela, da Rayane, apontando o dedo nos outros, mas esquecendo de olhar para si mesmo. E aí a Maria fala assim, para mim você pegar um regador da maneira que você pegou e bater da maneira que você bateu, eu bati alguma coisa na cara de alguém aqui? Aí a Saori disse, a Rayane fica batendo gavetinha pra acordar todo mundo. Quando batia na minha cabeça, eu nunca enfiei a minha mão ali pra tentar causar uma expulsão. Aí a Maria disse que ela nunca bateu a gaveta pra ninguém, pra atrapalhar ninguém. Aí a Saori disse assim, você continua passando pano pras atitudes da Rayane. Maria e suas asinhas, aqui não. Disse aí a Saori. E aí as duas continuavam a discutir. Aí a Saori disse que a Maria era uma talarica. Que a Maria estava torcendo contra o casal Duda e Matheus, que era o casal que começou a edição. Que ela fez isso só para depois ela ficar com o Matheus. Aí a Maria acusou a Saori de ter ciúme de todos os homens da casa, incluindo o Matheus, o Mesquita e até mesmo o Chaya. E aí a Maria disse ali que a cama da Saori era uma cama rotativa e que vários machos batiam ponto na cama dela.
Ela disse aí que a Saori fazia um rodízio de macho na cama dela, mesmo alegando ter alguém aqui fora. E que ela fazia isso ali para chamar a atenção. E aí a Saori falava assim, sua talarica, você ficava falando meu casal quando eles se beijaram. E aí você ficou, que lindo, sua talariquinha. E aí a Maria joga, você morre de ciúme de todos os homens dessa casa. Você tava atacando Mesquitinha ontem. Eu falei que todos os caras que já ficaram na sua cama porque você faz um rodízio de macho. E aí o negócio começou ali de novo a entrar no relacionamento da Maria com o Matheus. Aí a Saori disse ali que a Maria foi usada pelo Matheus e que a Maria não prestou nem para ter um romance real lá dentro da casa, que a Maria não prestou nem para viver uma história de amor. E aí depois a própria Saori lembrou que a Maria vivia dizendo que queria voltar com o ex-marido, mas 3 dias depois já estava protagonizando cenas quentes na piscina. Aí a Saori disse ali que os dois ficaram na piscina fazendo ali gestos sexuais. O que a Maria disse ali que não era da mesma laia da Saori, que ela não era dessa mesma laia, que a Saori estava sendo baixa. E aí a Saori começou a olhar para a câmera mesmo, conversar com você e comigo. Aí a Saori vira e fala assim, Brasil, elimina a Maria. Ela disse ali que a Maria já tá com as malas prontas e pedindo para sair do programa, que ela precisava ali ir embora para se reencontrar com o Matheus. Aí a Maria ali ficou pouquinho chateada, enquanto isso a Saori só ficava provocando ali da mesa. E aí teve um momento ali que a Maria disse que a Saori é podre e que a bunda dela tem inveja da boca porque só sai bosta da boca da Saori. Sério, gente, foi só isso. E no mais, gente, ainda teve mais discussão ali, tá? Porque as duas discutiram bastante, eu tô resumindo o máximo aqui. A Saori disse que a Maria era uma planta inútil, que a Maria não tem destreza nem para limpar um lago sem cair dentro dele. Aí a Maria disse ali que a Saori era falsa, invejosa, inclusive com inveja da própria Duda, e que ela é uma mitomaníaca. Aí a Maria disse que ela não ia recuar porque ela assinou o mesmo contrato e mora na mesma casa, sendo ela planta ou não, que ela tá lá contratada do mesmo jeito que a própria Saori está. Gente, aí foi só isso ali, gente, foi só essas provocações. No meio disso tudo, dessas provocações entre as duas, entrou a Carol. Aí a Saori começou a debochar da Maria. E aí ela disse que a Maria tinha medinho de falar as coisas que ela pensa na cara da Carol. E que a Maria só sabe falar as coisas sobre a Carol nas costas dela. Aí ela disse ali que a Maria fica mansinha quando a Carol se aproxima. Aí a Maria negou que ela tivesse medo da Carol, dizendo que o posicionamento dela é claro. Só que a Carol, vocês sabem que a Carol, ela foi lá e caiu pra cima. A Carol disse que a Maria escolheu o lado do mal, que ela se aliou ali com a Liga, sustentando amizades com pessoas que ficavam julgando ela o tempo todo. E aí a Carol disse que a Maria poderia ter brilhado numa carreira solo, mas ela preferiu se apagar sendo uma coadjuvante dos vilões. Boa, né? A Maria tem uma boa análise aí. Aí a Maria tentou baixar a guarda, a Maria ali falou que ali eles tinham que ter uma conversa de ser humano para ser humano, fora da dinâmica do jogo. Aí a Maria até admitiu que talvez ela tivesse realmente escolhido o lado errado. E aí que provavelmente, talvez até ela não tenha se sentido tão cheia de companhias como ela teve ali, mas que ela precisava manter o muro dela erguido. Aí a Carol disse que nessa altura
nessa altura do campeonato, faltando pouco, não há mais espaço de abertura, não há mais espaço aí para ela tentar recalcular a rota. E que a Maria se perdeu ao cair lá no grupo da liga, que não há mais o que fazer. Inclusive a Carol joga assim na cara da Maria: agora é tarde demais, agora é tarde demais, não dá mais para voltar atrás, disse aí a Carol. Aí no meio disso, tá? Acabou aí essa briga, as duas até que não caíram demais na baixaria, a conversa com as duas foi até meio civilizada, mas o pós-briga já foi aquele momento. A Saori ali começou a falar justamente que durante a discussão a Maria falou saudades de ROLA para ela. Que a Maria teria dito algo grotesco sobre a rola do Dudu. Segundo a Saori, a Maria afirmou que não sentia falta de sexo porque a Saori estava dormindo com o Dudu, porque o Dudu não toma banho e tem a rola suja por falta de banho. Aí a Saori prometeu que ela ia expor essa fala na frente do próprio Dudu para desmascarar a Maria. E aí as duas começaram, até a Carol ficou chocada com essa revelação aí de que a Maria teria falado da rola do Dudu, que a rola do Dudu é suja. Aí a Saori falou assim, ela virou e falou assim pra mim: você não tá com saudade de rola porque você tá dormindo com o Dudu que tem uma rola suja? Porque ele não toma banho, disse Maria. Aí a Saori fala assim: eu quero chamar o Dudu na frente dela pra ver se ela tem coragem de falar isso na frente dele. E aí o Fabiano vira e fala assim pra Saori: credo, ela falou isso mesmo? Aí a Maria falou: isso é muita baixaria. É baixaria até pra você mesma, né, Carol? É muita baixaria, né? Aí no meio disso eles começaram a analisar ali que Duda e Mesquita estão pulando pra liga, estão ali se aproximando da Rayane, tentando se salvar porque agora a água bateu na bunda, não tem mais pra onde escapar. Aí a Saori disse que a Duda e o Mesquita nadaram para morrer na praia, escolhendo mudar de lado no momento mais inoportuno do jogo para isso. Aí eu vou ter que concordar mesmo com a Saori, porque é isso, tá, gente? É uma das piores escolhas que tem. E aí a Carol até falou que eles morreram na praia, de tanto que eles mudaram de lado nesses últimos dias. E aí, no meio disso, antes de ter a dinâmica ali, a Maria foi pra casa da árvore, foi começar a chorar. O Creu tava lá. E aí ela disse ali que ela tá sentindo o peso do julgamento das pessoas sobre a vida dela, sobre o caráter dela. E aí o Creu foi lá e disse que ninguém solta a mão de ninguém. Mas ele disse ali que as alianças de jogo e as votações são individuais e que ela, Maria, estaria de portas abertas para entrar no grupo deles se ela achasse que fosse uma decisão estratégica. Não perdeu tempo, né, Creu? Afinal de contas, você precisava disso, né? Você precisava garantir mais um volumezinho de votos nessa finaleira, né? Precisava. E aí, depois disso, né, teve uma cena ali que o Fabiano estava analisando a mudança da Tamires. O Fabiano disse que a Tamires era muito meiga e tranquilinha, que ela ali... Ele não quis dizer que ela era uma planta, porque de fato a Tamires não é uma planta, tá? A Tamires nesse momento estava na casinha da árvore. Mas ele disse ali que antes da Gabi ser expulsa, a Tamires era uma pessoa. Depois que a Gabi foi expulsa, ela mudou radicalmente com o tapa na cara. E aí o Fabiano disse que a Tamires percebeu que ela cresceu no jogo com essa agressão da Gabi Spanik e que agora decidiu a postura de peitar a galera e gritar para se manter em evidência dentro do jogo. Ok, o Fabiano tem até razão com relação a isso, tá, gente? O Fabiano não está errado mesmo. A Tamires, ela só cresceu por causa disso.
Se não fosse isso, vocês podem ter certeza, a Tamires nunca teria grande destaque, nunca. Aí no meio disso aí, lá na casinha da árvore dessa conversa, a Tamires desenhava o cenário da próxima roça. Segundo ela, o alvo principal é o Mesquita. Ela disse ali que a Saori pretende colocar o Mesquita diretamente na roça se ela tiver o poder e garantindo que ele seja vetado da prova do fazendeiro. Só que aí o Creu falou que como plano B, caso o Mesquita consiga escapar da roça, ou seja, imune, eles precisavam botar a Duda. Aí uma das coisas que a Tamires falou foi que se tiver alguma forma de trocar o banco, ela ou a Saori iriam colocar o Mesquita na roça. E que quem sobrasse tinha por obrigação vetar o Mesquita. Mas assim, o que eu tô achando que vai acontecer amanhã à noite? O que eu tô achando? Eu tô achando que vai ser a Maria, indicada pelo Dudu, a Rayane sendo a mais votada pela casa. E obviamente a Rayane vai puxar o Mesquita. Eu acho que a Rayane vai ser inteligente de puxar o Mesquita. Se ela puxa o Mesquita, quem tiver com o poder laranja vai ter que trocar. E aí o Mesquita sairia, sobraria ali de novo. Aí o Mesquita voltaria para a baia. Cairia, por exemplo, ali o Macate. Pode ser que aconteça isso. A gente ainda realmente não sabe. Ou o Valério, é bem provável que seja o Valério. E aí eu acredito que nessa configuração, se a Rayane puxa o Mesquita, e aí, porque se ela puxar o Mesquita começa o resta 1 pela Duda e vai sobrar alguém ali que ajude ela a fazer a prova do fazendeiro. Se o Mesquita for, se a Rayane já, se a Tamires ou a Saori forem inteligentes, elas vão perceber esse movimento. Agora, se a Rayane também for inteligente, ela quebra esse movimento. Ela puxa o Mesquita, a Saori vai ter que trocar, ou a Tamires vão ter que trocar, e aí elas vão ter que colocar qualquer outra pessoa da sede. Provavelmente ela botaria o Valério, e aí o Mesquita sobraria. E aí o Mesquita vetaria a Rayane para ele ter chances de fazer a prova do fazendeiro e voltar fazendeiro. E aí, ele voltando fazendeiro, a roça entre Rayane, Maria e Valério vai acontecer. Aí eu quero ver vocês terem força para tirar a Rayane, tá? Quero ver vocês terem essa força toda. Mas enfim, pode acontecer. Vai acontecer? Não sei. Mas a Tamires já deixou claro que existe essa probabilidade. E aí, de fato, aconteceu, tá? Aconteceu a discussão ali. Aconteceu mesmo a discussão entre a Maria, a Saori, sobre a rola do Dudu. A Saori, porque o Dudu estava escovando o dente ali, a Saori joga ali na cara do Dudu. Olha, Dudu, a Maria falou que tu tem rola suja, que você não toma banho, que você não lava a rola. E aí elas começaram a discutir sobre a rola do Dudu. Aí até o Dudu brincou com a situação, o Dudu ali chamou o Toninho, falou assim, o Toninho, vem aqui, Toninho, olha, tá sujo, tá fedendo. E aí o Toninho foi lá na brincadeira e tal, o Dudu entrou na brincadeira, o Dudu levou na brincadeira. Aí teve uma hora que a Saori pergunta assim pra Maria, como é que tu sabe que a rola dele tá suja? Tu foi lá olhar... Foi cheirar para saber se a rola dele estava suja. E aí as duas começaram a falar sobre rola. Que a Saori falava que o Dudu não tomava banho, que o Dudu fazia trato, ficava fedido do trato, ia deitar daquele jeito mesmo, que ele não trocava a roupa do trato, e um monte de coisa ali. E aí elas começaram a discutir sobre a rola, se a rola tava suja, se a rola tava limpa, se o Dudu tava lavando ali a rola dele. Sério, gente, sério, de novo, todo mundo falando da rola. Então eu tive que resumir aqui bastante, porque senão a gente vai ficar a noite toda falando da rola do Dudu. Só que a Maria voltou a dizer ali que a Saori tinha falado pra ela, não pra ela diretamente, mas tinha falado que o Dudu
tinha a rola suja porque o Dudu não tomava banho. E aí as duas ficaram discutindo ali sobre a rola. Quem tinha de fato essa rola suja. Deixa eu ver aqui alguma das coisas aqui. A Saori disse ali, fala na cara do Dudu o que você falou sobre a rola dele. Aí a Maria falou assim, eu falei que ele não toma banho, a casa inteira falou. Aí a Saori disse que a Maria não tinha coragem de falar na frente, que ela só falava pelas costas. Aí a Maria disse, eu acabei de falar na cara do Dudu que ele não toma banho, que a rola dele fica suja. Aí a Rayane se meteu e falou, você é que não percebe, quando o Dudu tava na baia ele ficou 5 dias sem tomar banho. E aí a Maria falou, eu nunca falei que o Dudu não é uma pessoa que não toma banho. E aí a Saori disse que a Maria estava mentindo, que ela estava dormindo ali do lado do Dudu, porque o Dudu tava tomando banho e tava se cuidando sim. E aí depois ela começou a dizer ali que a Maria tinha falado que a Saori disse que estava dormindo do lado de uma rola suja porque o Dudu não tomava banho. Aí a Maria disse, se ele não toma banho mesmo, a rola deve estar suja. A rola deve estar suja. E aí ela falou aí, o problema é meu, que o problema não é meu. Disse aí a Maria, quem dorme com o Dudu é você. Aí depois a Saori disse, agora todo mundo viu que ela falou de novo que a rola do Dudu deve estar suja. E aí eu vou falar, ela vai dizer que não falou, que não falou. Aí as duas começaram a discutir, falou ou não falou da rola suja, falou ou não falou na frente dos outros. Mas começaram, gente, foi só uma atividade sobre rola, tá? Sobre rolas. E aí começaram a falar sobre rola, sobre a rola suja, a rola limpa, se ele tomava banho, se ele lavava a rola. Sério, gente, sério, foi só sobre rola. Aí teve um momento ali que no meio disso tudo, também a Rayane se meteu. E aí a Rayane disse ali que a Saori era calva, que a Saori estava ficando careca e que mandou a Saori olhar ali uma falha que estava no meio da cabeça dela. E aí a própria Saori assumiu que ela realmente estava ficando careca. E aí ela disse ali que a Rayane é que toma oxandrolona. Aí depois a Carol se meteu no meio. E aí a Carol disse que a Rayane fica julgando as plásticas dela. Que ela fica chamando a Carol de Transformers. Aí a Carol disse ali sobre as consequências dos usos dos anabolizantes, que a Rayane teve um aumento no clitóris por causa de tanto anabolizante que ela usa. Aí eles começaram a falar sobre jogo, eliminação. Aí a Carol disse que a Rayane já vai sair desse jogo e que o único desejo dela, Carol, é de ver a Rayane fora desse jogo. Aí a Rayane disse que a Carol não é a diretora do jogo e do programa. Aí a Carol disse que a Rayane leva pautas pesadas pra dentro, como a família e a prisão, mas ela não aguenta o tranco quando ela é confrontada sobre isso. E aí a Carol até falou assim, a Rayane traz o prato, mas ela não quer ser jantada, porque ela não sustenta. E aí elas começaram a discutir, sustenta, não sustenta, fala isso, fala daquilo. Aí a Rayane fala lá e começa a falar, cuidado, cuidado com o fã-clube do Belo. E aí a Saori confrontou aí o que a Rayane falou sobre o fã-clube do Belo ser perigoso. E aí a Saori disse ali que isso era uma ameaça real à integridade física dela fora da casa. Aí a Rayane disse ali que isso era sobre os haters na internet, que o fã-clube do Belo é muito forte para combater os haters. E aí a Rayane disse que ela tem culhão sim para sustentar as falas que ela disse, mas a Saori não tinha culhões para sustentar as falas de que o Belo seria o chifrudo, mas que aquilo tudo que ela estava falando era só um cuidado, só um aviso, porque aqui fora ela ia sofrer as consequências.
E aí a Saori fala, isso que você acabou de falar pra mim é uma ameaça, você está me ameaçando. E aí elas continuaram a mesma discussão do mais do mesmo, a mesma coisa chata de sempre ali, os mesmos deboches de sempre entre uma e outra. No final, foi basicamente isso. Aí, de tarde, o que era a dinâmica ali? É uma dinâmica do patrocinador, em que eles tinham que ficar dando medalhas uns para os outros. Medalhas premium. E aí a Tamires chorou. Porque a Tamires não recebeu nenhuma medalha premium na dinâmica. A Tamires não foi lembrada para receber uma medalha premium. Absolutamente nada. E depois ela chorou justamente porque ninguém lembrou dela. Porra, né, Tamires? Levou um tempão pra descobrir que tu não é prioridade de ninguém aí dentro. Levou um tempão pra descobrir o óbvio, que todo mundo aqui fora já sabia. Sério, ela levou um tempão pra descobrir isso, ela levou um tempão. Aí teve um outro momento ali que o Fabiano tava falando ali sobre o veneno contra a Duda. Ele disse que ele tá com um ranço insuportável dela, dizendo que a Duda tava se achando demais. Aí a própria Saori começou a falar ali sobre as atitudes. A Saori disse que a Duda é uma má influência, que a Duda tá arrastando Mesquita para o buraco e que ela fez o Mesquita e ela própria se aliarem com as inimigas, indo jogar com a Maria e com a Rayane. Aí o próprio Fabiano fala isso também. Aí depois a Saori fala assim, o que ela foi fazer depois de tudo isso que a gente passou junto? Eles vão se unir a Maria e a Rayane? Querendo dizer ali, depois de tudo que a gente passou junto aqui dentro, se defendendo, fazendo estratégia, os dois vão se unir justamente com as pessoas que estão saindo do jogo, chamando eles de burros, praticamente, né? Foi chamando praticamente ali de burro, tá? De burro. E no final, gente, foi basicamente isso aí de resumo do dia. Eu ainda consegui fazer um vídeo de 57 minutos falando sobre o que aconteceu, tirando esse leite de pedra, né? Ainda assim consegui tirar um leitinho de pedra. Vamos lá, né? Consegui pelo menos alguma coisa. E aí hoje à tarde eles passaram o resto da tarde dormindo, porque estavam de barriga cheia, comeram bastante churrasco, e aí não teve muito mais conteúdo hoje não. Daqui a pouco a gente vai estar de volta ao vivo, tá? Não vai ser gravado, vai ser ao vivo, pra gente comentar essa roça especial, para comentar aí os primeiros números, como é que vai ser esta votação, e aí a reação quando a Galisteu falar que o seu Fabiano, que a Kati e que a Maria já estão na roça final. Daqui a pouco a gente volta aqui. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.